A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, você está no programa Universidade 93,7. Eu sou o Renan Souza. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo bem íntimo, mas que afeta toda a sociedade. Tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você. Uma coisa que todo mundo sentiu falta durante o isolamento foi um abraço. Um toque, um beijo, um carinho. Quem ficou solteiro teve que achar novas maneiras de superar a carência. E quem ficou junto teve que lidar com uma super convivência. Também teve gente que encontrou o amor ou que deixou uma pessoa para trás. Mas, de certa forma, todos eles seguiram algum caminho no amor. No programa de hoje, vamos falar sobre o amor de lockdown, ou como ficou conhecido por aí, o Lockden. Para nos ajudar, as repórteres Karina Merli e Bianca Muniz trouxeram duas especialistas para falar com a gente. Karina, Bianca, quem são elas? Olá, Renan. Olá, ouvintes. Eu sou Karina Merli e trouxe a participação da psicóloga Eliane Maia. Ela é professora na Universidade Estadual de Maringá, no programa de pós-graduação em educação. Eliane também é líder do núcleo de pesquisa e estudo em diversidade sexual. Olá, agradeço a vocês pelo convite. É um prazer imenso poder dialogar numa temática que ainda é repleta de tabus. Eu sou psicóloga, sou sexóloga e gosto imensamente de atuar sobre essa temática que poucas pessoas ainda falam, mas muitas pessoas procuram em lugares que não são tão adequados. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. E comigo, Bianca Muniz, temos a presença da Nana Miranda. A Nana é mestranda em comunicação no programa de pós-graduação em comunicação social da PUC Minas e cofundadora do coletivo Não Mono em Foco. Afinal, existem formas de afetos e de vivências, no plural, não é, Nana? É isso, Bianca. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema que é tão pertinente, né, nos dias atuais e tão caro para mim. Então, vamos lá! Para falar sobre os amores durante a pandemia aqui no nosso programa, vamos organizar a conversa em 3 partes. No primeiro bloco, nós explicaremos como funcionam e o que são os relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos. Também conversaremos sobre as pessoas que já tinham relacionamentos antes da pandemia. No segundo bloco, é a vez das relações amorosas que acontecem durante o distanciamento social. No terceiro e último bloco, a homenagem aos solteiros, é claro. Discutiremos sobre solidão, términos e recomeços que também aconteceram ao longo da pandemia. Começamos aqui com um dos relatos que a nossa equipe colheu antes do programa. Nossa reportagem procurou pessoas que estão em um relacionamento com uma pessoa só e quem está em um relacionamento com mais de uma pessoa. Além de manter o meu relacionamento de quase 6 anos durante a pandemia, eu ainda fiquei noiva. Já planejávamos nos casar no final de 2021 e em maio de 2020 começamos a procurar locais para fazer a cerimônia e a festa. Em agosto, meu noivo me pediu em casamento na minha casa. Foi uma surpresa bem íntima, só nós e nossos pais. Ainda não sabemos se será possível ter uma festa de casamento, com 200 pessoas como a gente planejava, mas pretendemos manter a cerimônia, mesmo que seja só para o casal e para os padrinhos, e se for necessário, adiamos a festa. Um outro detalhe interessante é que eu mudei de cidade em março de 2020, quando começou a pandemia. Por isso, eu e meu noivo já ficamos mais de um mês sem nos ver, principalmente porque ele é bastante inflexível, e se eu vejo uma irmã minha que mora em São Paulo, eu só posso vê-lo 15 dias depois. Eu respeito isso e nem reclamo, porque sei que ele tá certo, mas isso dói bastante pra gente. Assim como a nossa ouvinte disse na interpretação da Bianca, outras pessoas também passaram por situações parecidas. Professora Eliane, de que forma a pandemia afeta as relações entre as pessoas? Veja, o que nós compreendemos, nós brasileiros e brasileiras, tá? O que a gente entende por relacionamento amoroso é muito complexo. Então, aquele formato tradicional
de que seria crescer, ficar púber, criança, púber, poder namorar, que a família começa a cobrar. Isso vai inculcando esse formato que é mostrado na mídia também, de que tem que ser dessa forma, monogâmica, que tem que ser um formato tradicional, igual acabamos de ouvir, né? Namoramos, e aí noivamos, e eu quero fazer o casamento. Veja, isso é uma construção histórica, cultural, econômica, política. Então, tudo isso, claro que mexe com a gente, porque a gente tinha expectativas sociais. Essas expectativas sociais, culturais, políticas, econômicas, elas nos engessam e nos fazem adoecer, nos fazem atrapalhar os relacionamentos. E nós fomos pegos assim, há 1 ano e pouco, né, da pandemia, que a gente não estava preparado para isso. Quem estava preparado para isso? Olha, não, ainda a gente carrega essas mensagens liminares e subliminares do que é um relacionamento. Então, isso vem causando sofrimentos em muitas pessoas, porque as expectativas ainda são as que estão pairando e não conseguem sair dessa redoma. Olha, tem que ser desse jeito, se não for assim eu vou sofrer. Então, realmente tem muita gente sofrendo, porque tem as amarras de uma educação muito patriarcal, muito machista, muito sexista. Então, as amarras estão aí fazendo as pessoas sofrerem. Nana Miranda, as discussões sobre relacionamento na sociedade avançaram muito hoje em dia. Mas a gente já tinha presença de relacionamentos não monogâmicos há bastante tempo, não é novidade. Nós gostaríamos que você explicasse como funcionam os relacionamentos não monogâmicos e, além disso, gostaríamos de saber quais são os desafios de antes e de durante agora na pandemia para esse tipo de vivência. Eu acho que para a gente poder falar sobre relacionamentos não monogâmicos, eu considero ser importante a gente falar sobre o que é monogamia. Acho que a Eliane já pontuou de uma forma muito assertiva sobre essas expectativas sociais em torno dos relacionamentos, mas também pensar que a monogamia é uma construção histórica. Inclusive foi uma coisa que nos foi imposta. Então é importante falar de uma disputa de conceitos, né? A monogamia não é apenas um arranjo relacional, vai muito além disso, justamente pelo que a Eliane já colocou sobre essas expectativas sociais, né? Então a gente pode pensar que a monogamia, ela é uma forma de opressão também. Não é uma escolha, a gente não escolhe ser monogâmico, nós somos ensinados a ser monogâmicos e tudo que foge a essa expectativa que é vista como errado. Então, a discussão sobre a não monogamia, eu considero importante nesse sentido, pensar na toxicidade da monogamia e não pensar ela apenas como um arranjo relacional. E aí a gente pode pensar a não monogamia como um guarda-chuva para qualquer modelo de relacionamento que foge à estrutura monogâmica. No meu projeto, no Não Monofoco, a gente trabalha com a não monogamia política. É um projeto de vida, é um posicionamento político. Eu acho que agora, na pandemia, acaba sendo um momento para as pessoas refletirem, né? Com isso, encerramos o primeiro bloco do nosso programa. No próximo bloco, o amor está no ar. Pessoas que encontraram amor mesmo durante a pandemia. Fique com a gente. Voltamos com o segundo bloco agora para falar sobre as pessoas que encontraram amor durante a pandemia. Nosso repórter Karina Merli trouxe mais alguns dados sobre relacionamentos não monogâmicos. É isso mesmo, Karina? Exatamente, Renan. Encontrei alguns depoimentos de pessoas não monogâmicas falando sobre essa dinâmica, inclusive na pandemia. Há casos de relacionamentos à distância, como de 2 pessoas do Sul que são de diferentes estados. Em entrevista ao portal UOL, eles falaram como estava sendo viver isso. Um continuava se encontrando com um casal ou pessoas que não abusavam das saídas. O outro ficava em casa por conviver com a família e, apesar de não estarem se vendo, o amor continuava. Mas em algumas relações, as pessoas passaram a ficar juntas o tempo todo e sem contato com outras. O meio virtual foi a solução encontrada para interagir. Nana, como você tem acompanhado o impacto da pandemia nas relações não monogâmicas?
Uma das questões que eu trabalho no Não Monofoco, né, junto com os meus amigos e afetos, né, é pensar a descentralização do casal também, sabe? Porque quando a gente vai falar de não monogamia, a gente acaba pegando muito na ideia de casal, né? Então, qual o impacto da pandemia nos casais? Porque os casais estão se separando ou estão se juntando. Eu acho que é muito mais profícuo que a gente discuta esse assunto descentralizando, que eu acho que uma coisa importante é pensar na autonomia das pessoas, porque isso está relacionado à discussão sobre o amor romântico, né? Existe uma escala rolante, né? Uma escada rolante relacional. A nossa vida, ela gira em torno dessa expectativa. Então, a ideia é que a gente não tenha esse casal, né? Que você possa ter a sua subjetividade, a sua autonomia respeitada e não imaginar que existe um casal e que todas as outras relações devem orbitar esse casal. E, inclusive, a ideia da monogamia como uma obrigação, a iniciativa da família nuclear monogâmica, ela surge também para enfraquecer os laços coletivos, porque a partir disso a gente acaba individualizando, né, os cuidados, porque antes, se a gente for ver numa transição de uma sociedade primitiva para a sociedade de classe, a gente vivia numa coletividade, né? Então, se a gente for pensar no cuidado com os filhos, não existia uma figura de um pai e de uma mãe. A responsabilidade com o cuidado das crianças era um coletivo. A gente fala do início do capitalismo, né? Nesse período, então foi preciso enfraquecer essas relações coletivas e criar uma competitividade, uma individualidade. Interessante, Nana. A gente tem aqui um relato da Paula, que começou um relacionamento durante a pandemia. Vamos ouvir. Conheci o Robson na metade de março de 2020. E a gente deu match no Tinder, né? A gente foi lá se conhecer o básico um do outro. Vamos se conhecer pessoalmente? Vamos, mas daqui a 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias e por aí vai. No meio desse caos todo, a gente foi se conversando, foi se conhecendo melhor. A gente até chegou a ter date virtual, coisa do tipo. Enfim, aí com o passar do tempo foi ficando claro que a gente se curtia pra caramba, sabe? Só faltava realmente a gente se ver. E a gente até se encontrou uma vez bem rapidinho, aí eu percebi que ele não era um psicopata, graças a Deus. Mas o tempo foi passando, ele teve que voltar para Santos, que ele é de lá, ele não tinha conseguido emprego aqui. E aí a distância ficou um pouco maior, mas ela já tava bem grande de qualquer jeito. Aí a gente decidiu que a gente ia se encontrar. Eu desci para Santos no dia 21 de setembro de 2020. Então foi nessa data que a gente finalmente se encontrou depois de tudo isso e a gente oficializou nossos namoros. Assim, nessa época as coisas não estavam tão caóticas, então a gente conseguia se ver a cada 15 dias, coisas do tipo. Só que aí desde o começo do ano eu e minha família ficamos mais apreensivos e então, desde então eu não vejo o Robson. Ao mesmo tempo que é muito difícil estar assim tão longe um do outro, eu também sinto que é muito recompensador assim quando a gente consegue realmente se ver, sabe? Porque tem que botar muita intenção, né, pra você conseguir ver, assim. Eu acho que a gente acaba valorizando muito mais o nosso tempo juntos. Professora Eliane, você também fala de sexualidade, gênero, diversidade sexual e educação sexual e sexualidade nos seus livros e nas suas pesquisas. Tudo isso inclui também os relacionamentos. Não saber qual vai ser a situação daqui a alguns meses pode afetar os projetos ou mesmo limitar uma relação? Poder pode, mas é tudo aquilo. Veja, eu vou fazer uma pergunta para quem está nos escutando. Como é que vocês tiveram educação sexual? Foi familiar? A melhor educação sexual é a familiar, deveria ser. Mas não é o conjunto das nossas crianças. E essa criança que está ali na comunidade? E essa criança que está no sertão? E essa criança que está no orfanato? Que não vai ter uma família olhando para o olho dela, né, e explicando sobre sexualidade. E na escola, vocês tiveram educação sexual? Que tipo de educação sexual? Claro que tudo isso afeta. Onde aprendemos sobre sexualidade? De que maneira nos é passado o prazer sexual? Veja, então a sua pergunta é formatada desde o começo, de dizer como é que nos é ensinado sobre, o que a gente aprendeu,
Como é que a gente consegue discernir sobre liberdade sexual, sobre discernimento de empoderamento, discernimento de emancipação, né? Eu sou dona do meu corpo. Veja, a Nana falou uma coisa muito legal. As marcas que colocam nos nossos corpos vêm lá da era primitiva, até nos amarrarem numa relação monogâmica, hétero, principalmente, das marcas de uma aliança. Aí eu pergunto, para quê? Para dizer que a gente tem um dono que é dono do meu corpo e da minha ação. Isso é muito sério. Então isso aí me preocupa nos relacionamentos de sexualidade. Nana, antes da gente mudar de assunto, você quer completar o que a Eliane falou, acrescentar alguma coisa do seu ponto de vista? Quero. Só complementando do que ela falou sobre a educação sexual, sobre a questão da mulher, a gente pode pensar o seguinte, assim, existem tecnologias de gênero. O que é uma tecnologia de gênero? São maquinarias sociais que são utilizadas para demarcar lugares sociais, lugares de gênero, né? Então, o que é uma tecnologia de gênero, né? Então, a escola, a educação que a gente recebe, a educação, né, que é opressora, a família é uma tecnologia de gênero, a mídia como um todo, a cultura, né? Tudo isso pode ser uma tecnologia de gênero que vão moldar os gêneros, não só em relação à mulher, né, mas em relação a tudo. E a monogamia, ela é essa tecnologia de gênero, porque ela vai demarcar os papéis sociais. Por ser normativa, ela acaba empobrecendo a nossa criatividade também. Eu sempre gosto de usar o exemplo dos amigos, porque é mais fácil para usar essa analogia. Se a gente tem mais de um amigo, se a gente ama mais de um amigo, por que não relacionar afetivo sexualmente com mais de uma pessoa? Porque com um amigo a gente consegue pensar que ele tem autonomia e que o meu amigo vai ter outros amigos e que esse meu amigo não gira em torno da minha vida. Eu consigo perceber que ele tem outros afetos, outras relações. Pegando o que você falou, Nana, a gente trouxe aqui uma pesquisa que o Tinder teve um aumento de buscas e matches internacionais, falando sobre essa questão do distanciamento e da distância entre as pessoas. E esses são dados do próprio aplicativo, né? A função passaporte foi usada por 16% dos usuários que baixaram o aplicativo no celular. Essa função permite que o usuário encontre um parceiro ou parceira em outra cidade, estado e até país. E, Nana, eu te devolvo a palavra. Eu queria saber, os aplicativos de relacionamento aumentaram a possibilidade de uma pessoa encontrar o amor? Olha, eu acho que a gente primeiro pode pensar de que amor a gente está falando. A gente está falando de um amor romântico? Porque o amor ele acaba sendo um conceito muito abstrato. Devolvo essa pergunta para os ouvintes. Nós estamos falando de que amor? É esse amor romântico? Porque ele nem deveria existir. A gente deveria estar pensando em desconstruir esse amor e não querer encontrar esse amor. Muito bom. Professora Eliane, o que você acha da gente ter que fugir desse amor? Achei ótimo. Sabe, muito legal isso de dizer assim, o que é o amor romântico? É ler sobre o amor romântico, que é tudo isso que a gente já falou, né? Então vai colocando essa coisa de que eu tenho que ser dona de alguém, a sua namoradinha. Aquele corpo tem que me pertencer, aquela boca tem que me pertencer, aquele pensamento tem que me pertencer. E aí, as pautas do amor romântico. Né? Mas assim, eu tenho que gostar de mim, fugir dos amores, mas eu primeiro tenho que ter o meu amor, a minha autoestima, para eu poder distribuir meus afetos por aí, né? Que as pessoas possam ter escolhas, e as escolhas afetivas primeiro passam pela gente. Com isso, encerramos o segundo bloco. Voltaremos com o terceiro e último bloco para a nossa homenagem aos solteiros. Fique com a gente. A mãe tá dividida entre a ousadia e o louco. Nesse último bloco do programa, vamos falar para você que ficou solteiro ou solteira e está em busca de um grande amor. Se a pandemia mexeu com a estrutura dos relacionamentos de vários modos, como contaram as nossas entrevistadas agora há pouco, imagine a dificuldade de quem está solteiro nesse momento. O que as pesquisas trazem para a gente, Bianca? Renan. Pessoal, o número de pessoas pesquisando sobre divórcio, separação e fim de namoro aumentou. De acordo com o Google Trends, pesquisas com temas relacionados ao divórcio tiveram um aumento de 5.000% nas buscas durante o período. Mais específico, as buscas por como entrar com pedido de divórcio aumentaram 3.600% nos últimos 6 meses, de acordo com dados divulgados pela própria plataforma.
Professora Eliane, o que contribui para o fim das relações nesse momento que a gente vive? Renan, vou fazer uma brincadeira com você. Você falou assim, agora é os solteiros em busca de um grande amor. Esquece, pode parar. Esquece com isso aí, Renan. Né? Em busca dos afetos. Quando tudo isso é conturbado, que a gente vem falando até agora, quando as educações em sexualidade são dadas de maneiras diferentes para quem é considerado menino e para quem é considerada menina, quando esse casal cis, hétero, se encontra, começam as confusões. Começam as confusões, porque foi dado naquele formato quadrado. Então, os solteiros e as solteiras, como você disse, ou então os relacionamentos de divórcios, porque está tudo inadequado. E claro que potencializou, porque a gente se tropeça hoje em dia dentro de casa. Então, de novo, são as expectativas sociais, né, engendradas por essas questões performativas de gênero que fazem com que esses relacionamentos vão naufragando. Nana, o que você acha de tudo isso que a Eliane falou, que a gente não tem que estar em busca de um grande amor, a gente tem que primeiro se gostar? Qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo. E aí, pensando sobre o insucesso dessas relações, né, na pandemia, eu penso que existe uma percepção, né, do senso comum que as relações não monogâmicas, elas são superficiais e que as relações monogâmicas é que são verdadeiras e profundas. E eu acho que esse momento em que muitos casais na pandemia se estão separando por causa do convívio, na verdade, mostra para mim o contrário, porque as pessoas elas estão tão preocupadas em manter a ordem social, né, manter essas expectativas sociais, né, do casal, que elas não prestam atenção, nem em si, nem no outro. Isso eu estou falando para generalizar mesmo, assim, né, porque a gente também não consegue falar do indivíduo, né. Todas as críticas que a gente faz à monogamia é como um sistema, não um ataque pessoal aos relacionamentos monogâmicos. Não é fácil, não é nada simples. E o próximo depoimento que a gente trouxe fala sobre a dificuldade de um fim de relacionamento. Ele é interpretado pelo nosso coordenador, o Pedro Ezequiel. Vamos ouvir. Olá, eu sou o Afonso e eu tenho 20 anos. Eu terminei um relacionamento de 1 ano e 8 meses agora, em janeiro. A gente ainda se amava muito. Só que a dinâmica de um relacionamento à distância já não estava rolando mais. Principalmente depois de 1 ano sem se ver. Nessa situação não tem papo de WhatsApp, videochamada que sustente. Mas aí, desde então, eu tenho me arriscado até no flertezinho ali do Instagram e com algumas amizades. Mas é só isso. Eu acho importante falar que é muito frustrante para mim ver meu relacionamento acabar, sendo 2 pessoas minimamente responsáveis e conscientes. Enquanto a gente vê aí no Instagram um monte de casal se vendo, inclusive em relacionamentos que começaram agora na pandemia. Enfim, é só um desabafo. Bom, professora Eliane, a solidão pode aumentar, pode ficar maior se a pessoa vive sozinha ou sofre um rompimento amoroso? Tem um conto bem bonitinho, até meio autoajuda, mas que é mais ou menos assim. Eles namoravam, casal hétero, e aí eles já iam casar, iam morar juntos, cada um com boa condição econômica. Ele chega para ela e diz que não queria mais nada. Ela sofreu e foi embora. Ela entrou em depressão, ela emagreceu, ela não saiu mais, ela bebeu, a solidão. Aí alguém disse para ela, por que você não entra em dança de salão? Porque daí ele gostava de dançar e ela não sabia. Ela foi fazer dança de salão. Por que você não aprende a cozinhar? Ele gostava tanto, ela foi aprender. Por que você não viaja? Por que você não faz idiomas? Por quê? Porque ela foi fazer. Aí ela encontrava com ele nos lugares, ele nem olhava para ela. Aí, e ela sofrendo pela solidão. Um belo dia ela descobre que ela sabia idiomas, que ela dançava muito bem, que ela começou a fazer pratos gourmet, sei lá o quê. E ele, a última frase, quem era ele mesmo? E acaba o texto. Então a própria solidão. Se eu me basto, eu gosto de mim, eu não sou uma pessoa solitária. Então, essa solidão, tudo depende de como é que foi essa pessoa educada para ela estar com ela mesma ou não. Bom, a pandemia jogou luz sobre alguns pontos da nossa sociedade.
Visões de mundo que entraram em choque e passamos a questionar a forma como vivemos, né? Como a gente já falou, a não monogamia não se limita aos formatos de relacionamento. A Nana bem falou que o relacionamento com apenas uma pessoa também pode ser vista como uma forma de relação de poder. Para pessoas não monogâmicas, a relação também é baseada na confiança e no diálogo, mas leva em conta a liberdade dos indivíduos. Por isso, a não monogamia pode ser encarada como um movimento que questiona a estrutura da própria sociedade. Nana, agora é o momento de repensarmos esse formato de relacionamento que conhecemos desde que somos pequenos, ou melhor, desde que nos é imposto quando a gente é pequeno? Qualquer momento é momento para questionar a ordem, para a gente começar a pensar nisso, assim. Tá, vamos pensar a monogamia enquanto uma estrutura. E essa estrutura, ela vai produzir um certo tipo de relacionamento. Que vamos pensar no amor romântico, né, e no conto de fadas do monogâmico. Quando a gente pensa nesse conto de fadas monogâmico, a gente está pensando em pessoas específicas para esse conto de fadas. São pessoas, né, padrão. Pessoas que não são hegemônicas, elas vão ser os vassalos. Elas nunca vão ser os príncipes e as princesas. Então, a lógica monogâmica, ela também vai produzir solidão para pessoas não hegemônicas. Então, não faz sentido, por exemplo, a gente almejar um lugar dentro dessa estrutura que ela foi feita necessariamente, essencialmente, para nos excluir. É pensar isso, sabe? A nossa vida não pode girar em torno de relacionamentos afetivos sexuais. Isso é uma parte da nossa vida. Nana, você voltou no ponto da solidão e, professora Eliane, você trouxe um conto maravilhoso aqui pra gente que fala justamente disso. Então a gente vai fazer a pergunta para os nossos ouvintes, que é como a pessoa pode superar a solidão, como é que ela pode passar por cima dessa solidão. Quando a gente deposita nossa vida na outra pessoa, a gente passa por isso. Quando a gente usa frases do tipo, mas gente, eu fiz tudo para você, e você faz isso comigo agora? Eu falei, então, já estava aí o problema, né? Você fez tudo para ela e não para você. Quando a gente esquece que a gente existe, a gente acaba, né, sofrendo. Nana, e você? O que você diria para uma pessoa que está encarando esse momento de solidão? Qual a forma que ela pode lidar com isso? Nossa, eu não tenho nem tanta coisa para acrescentar depois que a Eliane falou, porque eu penso bem parecido, assim, essa narrativa, né, que parece que amor e o relacionamento, os afetos, é uma guerra, né, então que você precisa lutar por ele, né, é um erro, assim, clássico. As pessoas acabam se submetendo a muitas coisas ruins em nome desse amor. E aí, novamente, né, a gente está falando de que amor, que é um amor que ele acaba sobrecodificado, né? O amor significa muitas coisas e ele acaba se perdendo. E aí é isso, não deposite toda a sua vida em cima de uma pessoa, que não é justo, nem consigo e nem com a pessoa. Muito bom, Nana. A gente está encaminhando para o fim do programa já, infelizmente, essa conversa deliciosa e maravilhosa. Por fim, Nana, eu queria que você começasse com as considerações finais. É isso, agradeço, né, o convite, foi muito bom poder conversar com vocês aqui, uma equipe muito boa. Foi muito bom conhecer a Eliane, acho que a gente pode trocar figurinhas, ser amigas, e é isso, gente, muito obrigada. Obrigado, Nana. Eliane, suas considerações finais? Quero agradecer e dizer assim, está na hora da gente decolonizar o pensamento. Então, que procuremos, tá? Uma Meg Hayara, que é a primeira travesti doutora negra do Brasil, de Curitiba, que a gente possa estar lendo pessoas negras que vão trazer a história. Então, procurem essas pessoas. Procure as redes sociais que estão cobertas de coisa boa. Eu fico parada assim, vendo uma Nana tão jovem, que não tem 30 anos, com essa cabeça boa, com essa cara boa. Segue essa menina assim nas redes sociais, tá? Vai atrás desse olhar. Procurem algo que libere, que empodere. Este foi o episódio de Lockdengo na Pandemia, com locução e roteiro de Renan Souza, reportagem e roteiro de Karina Merli e Bianca Muniz, produção de Tainá Ramos e José Carlos Ferreira, edição de Maria Laura Lopes, coordenação de Pedro Ezequiel.
As músicas que você acabou de ouvir são Você Me Vira a Cabeça, da Alcione, Telepátia, da Cariúchis e Nem On Nem Off, da Poca, com o MC WM. Ficamos por aqui, até mais. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.